tá com o nosso tema Crianças Eternas, onde a questão é que mesmo a gente crescendo, mesmo virando adulto, mesmo até seguindo na idade, na vida, né? A gente nunca perde aqueles sonhos de criança. Por exemplo, eu conheço gente que até hoje tem vontade de ir em um parque de diversões. Quem não gosta de ir em um parque de diversões? Quem gosta aí diz glória. Glória. Quem não gosta de ganhar presente aí, levanta a mão. Acredito que ninguém vai levantar a mão, né? Não, Gael, não gosta. Ele levantou a mão. E a apresentação era exatamente disso. Mesmo estando jovens, né? Talvez já amadurecendo, não quero falar a minha idade. Mas ainda somos eternas crianças. E eu não vou dar o spoiler do que era, para vocês continuar com o suspense. Mas também vamos estar delegando em uma palavra específica. Meu Deus. Que a palavra, ela é originada do hebraico. Jesus. Do do grego, mas ela foi designada e exercida essa palavra em Mateus 9, 35 ao 38. Para acabar o mistério, vou falar o nome da palavra. É equibalo. Como ela é uma palavra muito originária, ela significa várias coisas. E uma delas, eu vou especificar aqui e vou tratar ela com esse significado. Na Bíblia, a palavra equibalo foi usada em questão do significado enviar. Ou pode ser usada também nesse mesmo sentido, expulsar, ir sem direito de volta, uma ordenação de envio. E Jesus usou exatamente nessa palavra que eu falei aqui, Mateus 9, 35 ao 38. Por gentileza, colocar na tela. Que ela foi usada como exatamente esse significado, em direito de envio. Para vocês entenderem melhor, vamos acompanhar ali na tela. E assim eu vou aprofundar mais nos significados que essa palavra tem no meio da Bíblia. Então, Mateus 9, 35 ao 38, quem quiser está acompanhando. E aí eu convido todos a se colocarem de pé para estarmos lendo a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Quem achou diz glória. Amém. Deus é bom em todo tempo. Vamos lá. Mateus 9, 35 ao 38. Tá a mesma coisa que o meu, então vou ler no meu. E percorria Jesus todas as cidades, certo, e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino de Deus, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 36. E vendo a multidão, Jesus, né? E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para
as suas searas. Amém. Pode se assentar. E exatamente aqui, no 37 e no 38 em específico, fala sobre a seara ser grande, sobre ter muitas pessoas, ter uma multidão de pessoas, muito daqueles que o seguem, mas não o obedecem. E muito daqueles que se enganam, achando que servem, mas estão somente existindo. E aqui, em específico, vou ler de novo 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E os ceifeiros na colheita, na seara, eles colhem aquilo que eles plantaram. Gente, agora eu estou percebendo, dá uma palavra do semear, né? Mas, seguindo aqui, muitas são as pessoas que estão ali, estão seguindo Jesus, estão no mesmo ambiente que Jesus, mas são poucas aquelas que realmente exercem o que ele mandou. Mateus 28, 19 e 20. Coloca aí na tela para todos acompanharem. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Inclusive, esse é o nosso tema do nosso Geavite Ide. Glória a Deus. Dá um glória aí, Geavite. Glória a Deus. E é exatamente isso que está falando aqui. Nós fomos escolhidos para estar fazendo a obra de Deus, para não somente semear, mas também colher, correr atrás daqueles que você semeou a palavra de Deus. Não somente fazer, por exemplo, bem explícito para vocês entenderem, ter um filho, adquirir um filho, mas deixá-lo na porta de outro ou deixá-lo na rua. A questão é semear, a questão é plantar, a questão é dizer a palavra de Deus, mas não abandonar aquela pessoa. Estar sempre acompanhando a semente, jorrando água, esperando o sol fazer o resultado na plantinha, esperar ela crescer, acompanhar o processo, porque o processo não é fácil até o resultado, até chegar à colheita. Mas para colher, precisa alguém para colher. Para plantar também precisa alguém. Não é somente fazer o serviço pela metade. E aqui, Deus fala que tem muitas pessoas para fazer o plano dele. Tem muitas pessoas para fazer o propósito dele. Mas são poucas as que se dispõem a ser escolhida, porque Deus quer escolher a todos. Mas é você que escolhe Deus para fazer a obra. E aí, agora, seguindo novamente, da originalidade da palavra Equibalo, ela é usada exatamente na expressão para enviar discípulos para uma função específica. E Deus quer falar com você essa palavra, Equibalo. Vá em meu nome, pregue em meu nome, esteja no processo com essas pessoas que Deus te deu para cuidar. E termine o que Deus te deu como seu propósito. Não largue de mão. E aí, Equibalo também pode significar mais 3 pontos.
que são muito importantes para a nossa vida. Além de enviar-nos aqui na terra para fazer o propósito dele, tem 3 pontos que também precisamos exercer, que é exatamente o significado dessa palavra baseada na Bíblia. A primeira, a ausência do domínio sobre a própria vida. Não tem como você fazer o propósito de Deus na sua vida sem você deixar aquilo que você quer fazer na sua vida. Deus tem coisas muito melhores para você do que você mesmo acha que é melhor para você. 2, o desejo de que Cristo receba a recompensa do seu sacrifício. Deus não enviou o seu Filho único à toa aqui na terra. Não, esse símbolo aqui não é em vão. Isso aqui foi para salvar você. E nenhum de nós conseguiríamos suportar a dor que ele passou. Ah, mas Jesus era filho de Deus. Ele veio lá de cima. É bem mais fácil para ele. Irmão, se fosse fácil mesmo, se Deus quisesse que fosse fácil, ele não enviava Jesus como uma criança. Desde o útero, saiu, teve todo o processo que nós temos como seres humanos, até chegar a uma fase adulta, exercer o que ele foi designado a exercer para Deus. Então, ele sabe muito bem as coisas que a gente passa. A carne que fica na porta o tempo todo, querendo usufruir de você, sobressair do Espírito. Então, Deus provou para você que é possível seguir a Deus plenamente através de Jesus. Mas isso é uma escolha sua. Até na cruz, ele negou a sua carne. Em vez da ira, em vez da raiva, em vez de mandar fogo do céu e queimar todo mundo ali, porque ele podia muito bem fazer isso. Não. Ele teve compaixão de nós, para que nós, nesse exato momento, pudéssemos estar aqui, usufruindo da palavra de Deus, da glória que Deus nos deu. Gente, se isso aqui é muito forte, dá vontade de chorar, porque a gente sabe que nós somos privilegiados de ouvir a palavra de Deus, e negar isso, o propósito que Deus deu para você, é plenamente pesado, porque você tem a oportunidade de servir a Cristo com excelência. Você tem um ponto de referência. Você tem recursos para exercer, porque eu acredito que aqui ninguém teve ao ponto da miséria, porque Deus sempre esteve ao seu lado, mesmo usando alguém que você nem conhece para te ajudar. Você não passou fome, que é o essencial para um ser humano sobreviver. Você está respirando, isso tudo é de graça. E a glória, a graça, também é de graça. Só que quem pagou por você foi Jesus. A glória só é de graça porque alguém pagou para você. E quem pagou foi Jesus. Então, terceiro ponto, a declaração do poder de Deus, seu Pai. Assim como Jesus teve compaixão daqueles que o seguiam, querendo saber mais de Jesus, querendo experimentar os seus milagres, está tentando seguir os mesmos passos que Jesus dava. Devemos fazer o mesmo, mas não por interesse,
mas por gratidão, por aquilo que Jesus já fez por nós. Vocês já perceberam, principalmente papais, que normalmente você pode falar o que for. Sabe aquela frase popular que fala: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso aí não funciona para criança. Você pode falar outra coisa, você faz outra, ela vai fazer outra também. Você pode insistir falando: não é assim, mas se você fizer errado, a criança vai fazer exatamente o que você está fazendo. E é assim que a gente tem que ser. Só que não com referências erradas, referências humanas, mas referência com Jesus. Devemos querer seguir os mesmos passos de Jesus. E olha que legal. Diferente de quando os pais são humanos, têm direito de errar, até porque filho de primeira viagem, segunda viagem, sempre vai ser diferente. Mas Jesus, ele passou igual os pais, por filho primeiro, virou adulto, está lá no céu, e olha o tanto de filho maravilhoso, lindo que Deus tem. Glória a Deus? Você é filho de Deus, dá glória. E é exatamente por sermos filhos de Deus, ter a graça, ter a glória, ter a compaixão do nosso Abba Pai, é que devemos estar seguindo os passos dele. E ainda, não tem medo de você seguir o que ele fala, porque o que ele fala não é distante do que ele faz. Olha que maravilha. Aí agora é um puxão de orelha. Se Jesus é referência para você, você erra porque quer. Porque ele faz certo, fala certo, age certo, manda certo, e a gente erra ainda, né? Isso aí não é só para vocês não, tá? É para mim também. A gente erra por quê? A gente erra por quê? E é exatamente por isso que temos que ter referência em Jesus. Porque Jesus sabe todas as nossas dores, sabe todas as situações que a gente passa no dia a dia. Jesus chorou, gente. Jesus chorou. Vocês sabiam que Jesus chorou? Na Bíblia está falando que Jesus chorou. Então, a referência tem que ser o quê? Cristo. Temos que estar seguindo os passos do nosso mestre. E aí, falando sobre passos do nosso mestre, quem aí já brincou de o mestre mandou na escolinha? Até no Geavite, que de vez em quando a gente faz uma dinâmica doida assim. Quem já brincou aí de o mestre mandou? Fala glória. Glória. Aí, ó, até Gael. Tá vendo, gente? Até a geração nova já brincou de o mestre mandou. E é exatamente essa brincadeira devemos exercer seriamente no reino de Deus. Quem é o nosso mestre? Jesus. Quem é o nosso mestre? Cristo, Deus. Então, o mestre mandou jogar para o outro lado. Lembra da musiquinha do barquinho? Pedro, Tiago, João. Aí, ó, mesma coisa. O mestre mandou jogar para o outro lado. Jogaram para o outro, não deu certo. Jogaram para o lado de Jesus, deu o quê? Certo. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Não a parte de errar e desobedecer, tá, gente? É a parte de obedecer e acertar. Porque quando Jesus fala, faz isso, pode ter certeza que vai dar certo. Então, o mestre mandou você fazer discípulos. O mestre mandou você estar em obediência com Cristo. O mestre mandou você dar os mesmos passos que ele. O mestre mandou.
E é exatamente a referência de crianças que devemos estar nos colocando. Temos que estar nos colocando como crianças puras. Gente, não estou falando de maturidade, eu estou falando de ser. Quando é uma criança, a criança ela é totalmente vulnerável. Ela é totalmente dependente dos pais. E é essa referência que temos que pegar para fazer com o nosso Pai. Temos que ser puras, totalmente dependentes a Cristo. Seguir todos os passos de Cristo. Nossa referência tem que ser o nosso Pai. E é exatamente imitando os passos do nosso Salvador que vamos estar plenamente exercendo o que Ele quer e estando em glória. Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus quer que você faça o propósito dEle para que Ele possa te abençoar. E nessa parte de você estar plenamente dependente, você querer estar pegando como referência a Cristo e fazer tudo o que o Mestre manda, está exatamente no primeiro ponto. A ausência de domínio sobre a própria vida. Que falamos que ou você faz o propósito de Deus ou você não faz. Porque para você estar firme para passar o processo de amadurecimento em Cristo, como uma criança, você precisa negar totalmente o seu eu, para assim prosperar a glória e o Espírito Santo em você. E aí, vamos abrir em João 13:13. Vamos ver exatamente essa questão de fazer o que o Mestre mandar, o que Jesus mandar. Deixa eu verificar se é o mesmo. Tá. Todo mundo conseguiu acompanhar? João 13:13. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Então, é exatamente a brincadeira que o Mestre mandou. Deus é nosso Mestre, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Salvador, e a única coisa que você tem que fazer é seguir os passos dele, seguir aquilo que Deus quer para a tua vida. E, gente, não acha que, eu estou passando por dificuldade, isso aí é culpa de Deus. Misericórdia, mal vigia. Que Deus não vai te dar um peso maior do que você consegue carregar. As questões de você passar por dias difíceis, por estar passando por algo que você não queria passar, a maior parte é amadurecimento. E a maior parte das vezes a gente erra. A gente faz o quê? Murmura, fala, Deus, por que está acontecendo isso? Aí eu imagino Deus falando, né? Exatamente por isso, porque você não amadureceu ainda. Igual, Senhor, me dê paciência. Gente, não pede paciência, não. Sabe por quê? Porque Ele não vai te dar a paciência de graça, assim, de mão beijada, não. Ele vai te dar problema para você resolver e ter a paciência. Então, cuidado com o que você pede, porque Deus
vai estar usando as situações para amadurecimento. Nós não somos crianças, somos filhos de Deus. Ninguém aqui está maduro o suficiente para ir para o céu, porque senão a gente já estava lá, né? O perfeito está lá. Então, se você é perfeito, você já deveria estar lá. Então, a gente está em constante aprendizado, como uma criança. Por isso, a mensagem Crianças Eternas. Vamos estar até o final da nossa vida, tendo que estudar, tendo que estar aprendendo alguma coisa. Já vai até a palavra para os jovens aí, ó. Estuda, porque você vai ter que estudar pelo resto da sua vida. Vamos lá. E aí, como uma criança agradece pelos seus pais, né? Aquele beijinho gostoso, aquele abraço. A Elisa ali, abraçadinha, né, Samanta? Nós temos que ser assim com o nosso pai. Deus não dá tudo o que a gente precisa. E o que a gente está precisando, Ele vai entregar ainda, no tempo dele. Porque, normalmente, o quê? Os pais sabem a hora certa de entregar aquilo. Às vezes a criança está pedindo brinquedo e o pai sabe que vai ficar um dia com aquele brinquedo e depois vai virar lixo. Eu já passei por isso, gente. Eu pedi um brinquedo. Meus pais não me deram, depois eu entendi o porquê. Porque eu ia brincar só enquanto estava no hype, que estava passando na televisão, depois eu ia deixar o brinquedo de lado. Então, o quê? Nós, como os filhos de Deus, estar agradecidos, querendo recompensar o que Deus fez conosco. E exatamente é isso que acontece quando a gente cresce, né? Os nossos pais vão indo na idade, nós vamos crescendo, Deus vai nos dando recursos para estar honrando nossos pais. E é isso que devemos estar fazendo também com o nosso Deus. Como uma criança, precisamos querer agradecer e recompensar genuinamente, de coração, o que Deus fez, o que Cristo fez por nós, que foi o sacrifício na cruz. E aí está em Colossenses 3:24. Aí, está ali. Colossenses 3:24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. E é exatamente o que devemos fazer. O Mestre mandou servirmos a Cristo, servirmos no reino de Deus, está plenamente exercendo o propósito dele. E ainda, a gente tentando recompensar aquilo que Deus fez da nossa salvação, nós ainda recebemos herança, irmãos. Quem quer herança eterna aí, que é o céu, dê um glória. Nosso Pai é muito bondoso, vocês já perceberam? Deus entrega o seu único filho para nos salvar, mesmo pecador, mesmo sendo um ser humano horrível, se a gente der brecha à carne. Tenta servir ao Senhor, erra. Mas Deus, mesmo assim, com compaixão, com amor aos seus filhos, Ele dá a recompensa de termos uma herança com Ele. Mas essa herança você vai ter quando você escolher ter Deus como o seu Pai. Querer fazer genuinamente os passos dEle, obedecer o que Ele manda, que é fazer discípulos. Ir até as pessoas, se locomover até elas. Deus manda, vá e traga mais filhos para mim.
E você, como filho, tem que exercer, obedecer ao seu pai, porque ele não quer salvar só você. Você, se aceitou Jesus, amém, salvo, glória a Deus, continue na sua caminhada. Mas não seja egoísta ao ponto de não querer que as pessoas de seu relacionamento não sejam filhos de Deus também, não tenham salvação também. Gente, é muito séria essa questão. Você conhecer pessoas que você sabe que precisa de Jesus, precisa de Deus como seu pai, para cuidar delas, para amar elas, igual ama você, e você não fazer nada. Porque Deus manda, vai, fale em meu nome, pregue em meu nome, faça discípulos, pregue a toda criatura. Você tem um propósito na sua vida. Quem acha aí que, eu não sei porque eu nasci, a vida é muito ruim, é porque está sem Jesus. Jesus supre todas as nossas necessidades, desde emocional, desde fisicamente mesmo, desde financeiramente, desde até questão de ser cuidado mesmo, a pessoa se sentir amada. Com Jesus na vida, tudo é melhor. E o nosso testemunho para essas pessoas é muito importante, porque ela não vai ouvir somente em questão de, eu sei que Jesus existe, que não sei o quê, mas ela vai ver Jesus fazendo obra na sua vida, através do teu testemunho. E agora, eu quero dizer a você que o sacrifício de você estar doando a sua vida plenamente a Deus, em forma de devoção a Deus, é somente uma escolha sua. Ninguém pode fazer isso por você. Só você pode escolher estar plenamente com o Senhor, se fazendo filho dele, porque Deus está de braços abertos. Mas esse sacrifício de devoção a Deus significa dar ao Senhor o que Ele pede. Porque Deus não quer que você se dê mais do que você consegue, porque Deus sabe as nossas limitações. Ele quer que você doe a sua vida em termos de tempo, em termos de família, em termos de relacionamento em geral, em termos da sua própria vida, que só você conhece, em termos financeiros, porque, inclusive, está na palavra que Deus prospera na sua vida financeira assim que você faz o que a palavra diz, o que Ele manda, e como filhos de Deus, nós temos que obedecer ao nosso Pai. E, novamente falando, o propósito principal não é abrir um lugar onde fala de Deus sem propósito nenhum, porque existe muitos lugares que virou show, não é mais questão de devoção, de adoração.
Mas hoje aqui você tem a oportunidade de ter palavra digna nas suas mãos. Você tem a oportunidade de se aprofundar no Senhor e saber o seu propósito. Porque o seu propósito não é cantar aqui em cima, o seu propósito não é tocar, o seu propósito não é dançar. O seu propósito não é estar na mídia só. O seu propósito não é só dar oferta. O seu propósito não é a sua profissão. O seu propósito é fazer aquilo que Deus manda, que Ele quer para ti. E o que Deus manda é exatamente pregar o Evangelho a toda a criatura. E não somente pregar, mas acompanhar até ver que aquela pessoa está plenamente em Deus, como você está. E se você não está, você tem que buscar para estar. Quando eu estava fazendo essa palavra, Deus ministrou isso no meu coração, exatamente o que eu falei agora. E eu levei um voo. Caraca. Será que eu estou fazendo o que Deus está me mandando ou o que eu acho que eu devo fazer no reino de Deus? Deus não... Cara, vou ser sincera com você. Se você não fizer, Deus faz outro fazer. Deus usou até uma mula. E está escrito na Bíblia que se a gente não pregar o Evangelho, as pedras clamarão. E isso é um alerta para nós que já estamos aqui, que já conhecemos a palavra, que temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Foi passado na televisão, eu vi, está em toda a internet, que essa geração é a geração que mais tem a notícia de que Jesus vai voltar. Vou falar algumas notícias aqui para vocês. O Saara está alagado. O Saara é o deserto mais seco do planeta. E na Bíblia está escrito que ele vai jorrar rios aonde é terra seca. Essas guerras que estão acontecendo no Oriente Médio não é à toa, está escrito na palavra. Os corpos que voltaram ao lago, não vou me recordar agora o nome, também está na palavra. A questão de usar todos os meios de recurso para a palavra chegar até as pessoas está acontecendo. Porque hoje tem a internet, antigamente não existia isso. Então, você que está usando o seu meio de internet para qualquer outra coisa que não é pregar a palavra de Deus, cuidado. Porque Deus te dá ferramentas para estar alcançando pessoas. Essa geração é a geração que mais tem a proporção de que todas as pessoas do planeta Terra possam estar ouvindo a palavra de Deus, pelo menos uma vez. E o que está escrito na palavra? Até que todos possam ouvir a minha palavra, eu vou estar voltando. Gente, isso aqui não estava na palavra não, tá? E se você está sentindo alguma coisa ruim aí dentro, falando, eu preciso melhorar, melhore.
Se você não sente paz no coração quando diz Jesus vem e vai buscar a sua noiva, melhore. Ah, como eu vou melhorar? Você tem recursos para melhorar. Aqui no Brasil, a Bíblia, ela está em cada livraria. Então, você não é proibido de ter a palavra de Deus nas suas mãos. Se você não tem a física, você tem a digital. Se você acha que, eu não consigo ouvir a voz de Deus, é porque você não busca. A palavra está aqui, ó. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra. Se você acha que Jesus está longe ainda de voltar, você está enganado. Mas faz tanto tempo que falam que Jesus vai voltar e nunca voltou. Irmãos, abram o olho. Independente se Jesus vai voltar agora, se vai voltar daqui 100 anos. E a sua vida com Deus? Jesus pode não voltar agora, mas um dia você vai ir. Porque o ser humano nasce, cresce, amadurece e morre. E aí? Você não sabe o dia de amanhã? Misericórdia, irmãos, de acontecer um acidente aqui e você ir para o céu, ou não sei. Pense agora, como é que está o seu relacionamento com Deus? Muitos vão dizer em meu nome, muitos vão expulsar demônios, mas e o seu íntimo com Deus? Até as pedras clamarão. Quem é você só para pregar um evangelho e não ter um relacionamento pleno com o Senhor? Irmãos, antes de eu pregar aqui, Deus me deu uma chamada. Acorda, filha. Você não está na faculdade só para estudar. Você não está morando em um local que tem pessoas ao seu redor só para você morar. Eu não te dou ar só para você respirar. Eu tenho um propósito na sua vida. E aí? Você vai pegar esse propósito e vai fazê-lo? Deus nos enviou para, como verdadeiros filhos do Rei, declarar o poder de Deus através de nós. Não é por nós. É através de nós. Jesus já fez o sacrifício na cruz e você escolhe ser salvo ou não. Mas a sua escolha não pode afetar aqueles que Deus quer salvar. Deus quer te usar. Ele diz agora, filho, eu tenho amor a você, mas é a sua escolha de querer ser meu filho e seguir aquilo que eu te ordeno, porque eu te dei o livre-arbítrio. Eu não forço ninguém. O reino de Deus não é obrigado. Mas falta. Às vezes, nós estamos na igreja, indo todos os cultos. Mas Deus te pergunta, e aí? Vai viver só de aparência? Deus quer te usar. Deus quer estar com você em todos os momentos.
Deus é o seu querido Pai. Confie nele. Queira que ele seja seu Abba Pai. Deus te diz agora, equibalo. Eu te enviei. Eu te envio. Vá em meu nome. Faça a sua missão. E venha como uma eterna criança, querer me conhecer mais. E seguir seu mestre em sua missão. Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, e não os introvertidos, de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Convido todos a se colocarem de pé. E você vai ter a oportunidade nesse momento de voltar à sua infância. Em meio a ser totalmente dependente. Pense como se você fosse um bebê. Você precisa totalmente de alguém para se alimentar. Você precisa totalmente de alguém para cuidar de você. E vou deixar uma coisa bem clara aqui. Deus vai te dar somente uma chance nessa noite. Não tem essa de, acabou o louvor, alguém vai falar e eu vou poder ter a minha segunda chance de escolher ter o meu pai como Abba. Eu vou poder mostrar a Deus que eu realmente quero exercer o que Ele tem para mim, que é a minha missão, que é pregar o Evangelho. Você tem pegado todas as oportunidades possíveis, todos os recursos possíveis para estar fazendo a missão do Senhor? Deus te enviou para um propósito, mas é você que escolhe segui-lo. Deus diz: equibalo, equibalo, eu te enviei como meu filho amado para exercer a minha missão, porque eu confio em você. Filho, você confia em mim? Você está agora tendo a oportunidade de vir aqui à frente e clamar ao Senhor, porque aqui muitos dizem: Maranata, hora vem! Mas você tem certeza da sua salvação? Se Jesus vir agora, você vai ir como igreja? Você está disposto agora a vir aqui na frente e falar: Deus, eu posso não estar totalmente preparado, eu posso não estar totalmente preparada, mas me capacita. O Senhor sabe a minha necessidade. E nesta noite eu vou fazer um compromisso com o Senhor. Deus quer uma aliança com seu filho.
você tem a oportunidade de vir aos pés do Senhor, chorar, clamar e dizer: Senhor, Deus, Ele fala: vinde a mim todas as crianças, não as impensaes. Ninguém está te impedindo agora de você querer mais do Senhor. Ninguém está te impedindo agora de você querer a sua renovação do Espírito Santo. Ninguém está te impedindo agora de buscar o Senhor. Não tem nenhuma barreira. As cadeiras não são barreiras para você não conseguir passar para vir. Você tem a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Não adianta mentir para Deus, porque Ele sabe o seu interior. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Deus não aponta os erros, quem faz isso é o diabo. Deus quer que você prospere. Deus quer que você esteja com Ele para Ele te proteger, mas é você que escolhe se está com Deus ou não. Vamos ao louvor, você tem a oportunidade de clamar ao Senhor.